Seja muito bem-vindo a mais um Aviso aos Navegantes. Hoje, você deve ter notado, a gente está num local um pouco diferente, porque estamos no Rio de Janeiro e fomos recebidos pelo nosso amigo Mauro Ventura para uma entrevista especial aqui com ele. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Mauro. Obrigado. Mauro, parte do nosso público pode não conhecer muito a extensão do seu trabalho, então eu vou pedir para você se apresentar rapidinho, de maneira resumida, qual que é o histórico, para o pessoal saber por que a gente está falando o que está falando hoje aqui. Eu sou o Mauro Ventura, sou diretor da Ivin Filmes. A gente já está com algumas produções entregues. A gente começou, o nosso primeiro trabalho foi o Bonifácio, o fundador do Brasil. A gente seguiu, teve uma época em que a gente filmou 4 filmes ao mesmo tempo, né? E lançamos primeiro o Bonifácio, depois a gente lançou o curta-metragem O Imbecil Coletivo. A gente tá para estrear em breve Milagre, e logo após, já tem um furo de reportagem, a gente já vai trabalhar o lançamento do Brasil Alma Portuguesa, que é um projeto que a gente está fazendo junto com Sidney Silveira e o professor Pachá. Olha só, esse programa aqui tem de tudo, pessoal. Essa é surpresa até para mim, mas fica aí, furo de reportagem. Eu queria que você explicasse também para o pessoal o que é a Ivin e como ela surgiu, porque a gente vai usar o exemplo dela para comentar algumas coisas aqui em breve. A Ivin, ela surgiu a partir de um grupo de estudo que a gente desenvolveu a partir do COF, Curso Online de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Então a nossa existência enquanto grupo de estudo, ela é de mesma extensão que o próprio COF. A gente começou a se encontrar no início, no primeiro ano de existência do COF. O COF está completando 10 anos esse ano, nós do COF e RJ também estamos completando 10 anos, e a gente, ao longo desse tempo todo, nós sempre tivemos um trabalho muito interno, né? Tudo que a gente realizava era basicamente para a nossa própria formação, e a gente costuma dizer que nós não somos um grupo que tem a pretensão de angariar membros, né? Nós temos uma atuação discreta enquanto grupo de estudos. É a melhor forma de se fazer a coisa com um grupo de amigos, pessoas que têm afinidade. E a gente, ao longo desse tempo, sentiu a necessidade de dar uma forma externa a esse trabalho que a gente desenvolvia aqui, tendo como base os conhecimentos que a gente adquiriu e os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Então, basicamente, a nossa estrutura, né, vem desse trabalho junto ao curso online de filosofia. A gente, nesse momento em que a gente decidiu fazer algo para fora, a gente pensou em fazer um material com objetivo didático. Então, o Bonifácio, ele seria uma videoaula de uma série de videoaulas que contemplaria a obra do Otávio Tarquínio de Souza, né? E a gente tinha escolhido o Bonifácio como o primeiro episódio, algo que o valesse. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com cinema, fiz o Jardim das Aflições com Josias Teófilo, fui assistente de direção, entre outras coisinhas, produção, a gente mexe um pouco de cada coisa. E com essa experiência, não havia porquê a gente fazer algo menor do que uma produção cinematográfica. Então, o Bonifácio, que é a gênese mesma da Ivin Filmes, começou dessa forma. E, pessoalmente, qual foi o seu trabalho? O que te levou a assumir as funções que você teve no filme do Jardim das Aflições e, eventualmente, dirigir o que foi o produto da Ivin, né? O Bonifácio e agora os outros filmes? Eu tenho um histórico de trabalho no meio teatral. Na verdade, eu completei agora, no final de 2018, 23 anos de trabalho com teatro. Então, trabalhei durante muito tempo, tenho uma formação em companhia, né? Não frequentei nenhuma escola de teatro. Frequentei cursos, né? Cursos avulsos, mas nunca segui uma faculdade. Até engraçado porque
eu já com uns 10 anos de teatro, eu fiz vestibular para Unirio, que é a escola de teatro, né, aqui do Rio, assim, mais famosa. E no teste de habilidade específica eu fui reprovado, então eu não pude nem ir em busca do diploma, porque não me permitiram. Mas durante esses 20 anos eu atuei como diretor, ator, produtor, designer, varredor de palco, limpador de banheiro, tudo que se faz em companhia. Em companhia, normalmente as pessoas elas não têm uma função específica, né? Elas ficam passeando nos diversos créditos da produção teatral e, em geral, quem trabalhou, quem teve uma formação em companhia, mesmo que não seja um ator, mais tarde ele vira um iluminador, um operador de som, um diretor e em determinado momento você sempre acaba buscando coisas novas, né? E como eu fazia muitas coisas para as minhas produções, né? Trabalhei com Michel Berkovitch, diretor de teatro, a gente tenta buscar, acompanhar as evoluções tecnológicas e tal, e eu comecei a tentar trazer para o teatro o vídeo. Então comecei a fazer videocenografia, mapeamento de palco e trabalhar com câmera, ter toda uma... Eu já fotografava, né? Então trouxe esse conhecimento para dentro do teatro. Com isso, as pessoas do meio começaram a me convidar para fazer outras coisas. Ele tem câmera, ele sabe filmar, é o cara do vídeo. E aí me chamavam para fazer comerciais. Então tem um monte desses comerciais de produções teatrais, majoritariamente cariocas, que você via lá na Globo, né? A chamada do teatro e o apoio da Globo. Normalmente, muitas dessas foram feitas por mim. E aí, eu já com isso começou um certo flerte com o cinema. Eu já havia feito curtas, médias, metragens como ator. E em 2013 eu estive com o Olavo e propus a ele de fazer um documentário sobre a vida dele. A gente conversou, foi meu primeiro contato ao vivo com o professor, e a gente combinou de que iria fazer uma produção, um documentário, e à época nós combinamos um determinado roteiro, e esse roteiro ele dependia de um material de terceiros para poder ser adaptado e escrito. Aconteceu que esse material de terceiros nunca chegou às minhas mãos e o projeto foi sendo protelado até o momento em que o Josias Teófilo irrompeu no mercado e fez esse, que a analogia foi feita pelo meu amigo Ítalo Lorenzon, que foi um navio quebra-gelo do mercado cultural, né? Foi assim, uma proa conservadora navegando por uma geleira esquerdista, abrindo caminho, né? E eu participei, obviamente, porque quando eu vi o anúncio do filme, eu falei, eu tenho duas opções: ou eu vou odiar para sempre esse cara que está fazendo o trabalho que eu ia fazer, ou, cara, eu vou ver o que ele está fazendo, se ele estiver sendo honesto com a proposta dele, se ele for um cara que não está tentando se aproveitar da situação, eu vou tentar ajudá-lo. Tentei ajudá-lo, consegui ajudá-lo, nos tornamos amigos e a confiança foi tanta, né, a identificação, né, em termos artísticos foi tanto que ele me chamou para ser o assistente de direção dele. Topei na hora, a gente fez o trabalho e a partir daí eu consegui colocar em prática definitivamente todo o conhecimento que eu tinha sobre filmagem, iluminação de set, essas coisas todas no Jardim das Aflições. E daí surgiu a decisão de transformar o trabalho que a gente faria do Bonifácio, que seria uma mera videoaula, num filme, num longa-metragem. O Bonifácio é um filmaço, certo? Então, eu assisti, eu gostei muito, fiquei muito fã. Eu adorei a trilha,
eu adorei a fotografia, são imagens de tirar o fôlego, foram imagens feitas ali na Quinta do Boa Vista antes do incêndio, inclusive vocês até deixaram um teaser mostrando como era o ambiente, vocês fizeram uma filmagem muito bonita, infelizmente é algo até que sobrou, né, no registro de vocês, mas foi muito difícil encontrar pessoas capacitadas para esse tipo de produção e que estivessem dispostas a participar desse tipo de projeto, enfrentando esse tipo de censura que a gente sabe que existe nesse meio artístico. Eu pensei que seria mais difícil do que foi. Na verdade, do momento em que a gente decidiu fazer o Bonifácio em diante, uma série de coincidências foram acontecendo que conduziram um pouco o caminho por nós. Um exemplo disso, eu pensei em levar a cinematografia do Bonifácio nas costas. A minha primeira intenção é essa, não vou chamar ninguém, eu mesmo faço. Só que quanto mais coisa você se apropria dentro da produção, você deixa de focar naquilo que é mais necessário, né? Então, eu fiquei atento para ver se alguma coisa acontecia. A gente tinha a ideia de chamar uma pessoa, mas essa pessoa entrou no maravilhoso mundo das tretas e a gente preferiu não trabalhar com essa pessoa, né? E num post do Facebook, o primo daquele que hoje é o nosso diretor de fotografia, Luiz Henrique Marques, ele escreveu no post da fanpage do filme, estava iniciando a campanha ainda de crowdfunding, ele escreveu, marcou o Luiz Henrique, né? E aí, primo, Luiz Henrique Marques, olha aqui, vê se você não consegue ajudar aqui de alguma forma. Eu não sabia quem era ele, mas como eu estava acompanhando todo o processo, né? Todas as frentes do processo que eu estava acompanhando, inclusive na internet, eu vi esse post, cliquei obviamente no nominho lá do Luiz Henrique Marques e fui saber quem era o cara. Aí vi que o cara era vencedor do Festival de Brasília na categoria de animação. Então não era uma pessoa que estava tentando se aproximar por algum objetivo, era realmente alguém que tinha conhecimento no assunto. De pronto eu mandei uma mensagem para ele no Messenger e logo em seguida a gente começou a conversar. A gente começou a descobrir que a gente tinha os mesmos gostos cinematográficos, a mesma ideia de cinema, do que a gente gostaria de fazer, admirava os mesmos diretores de fotografia, e aí foi acontecendo. Coisas semelhantes a essa aconteceram com vários dos créditos do filme, né? O próprio montador é sócio do Luiz Henrique Marques, o Felipe C. Storck, também chegou a reboque do Luiz. Isso foi acontecendo com vários nomes, né, que vão nos créditos finais do filme. E teve sim alguma dificuldade, mas a gente conseguia suprir essa dificuldade com a multidisciplinaridade da equipe. Como é que é? Todo mundo sabia fazer tudo? Não, ninguém sabia fazer nada. Então a gente conseguiu, nesse nivelamento, né, começar a colocar as pessoas para fazerem as coisas e aprenderem fazendo. Então a história do Bonifácio é como se fosse um MBA de cinema para muita gente aqui. Então começam com pessoas se dispondo a fazer e depois sai um produto bacana e obviamente com a ajuda de algumas pessoas Sim. mais técnicas e que tinham o conhecimento necessário para informar as outras de como Sim. fazer. Não foi algo que caiu do céu. E o que faltou ali, digamos, do establishment, do pessoal de cinema, vocês conseguiram suprir com material humano Sim. da IVEN, que tinha interesse de participar do Sim. Tem algumas posições que são estratégicas. Você não pode abrir mão de ter um profissional gabaritado ocupando aquele posto, porque aquilo ali vai dar alicerce para essas outras áreas em que você está, se não improvisando de alguma forma, você ainda está aprendendo, você ainda não tem a expertise, você não é um mestre naquela função. Então você tem que saber acertar exatamente que funções você pode abrir mão de um especialista e quais são as funções em que um especialista é imprescindível. Beleza. E você participou, você comentou do filme do Olavo, né, O Jardim das Aflições, e você fez o Bonifácio,
O Jardim das Aflições ele foi premiado e boicotado, né, ao mesmo tempo. Ele recebeu um prêmio, enquanto ele estava sendo boicotado ali, o evento foi boicotado por outros filmes porque teve a presença lá. Mas além desse boicote, houve algum outro tipo de hostilização da parte de vocês por estarem produzindo um material que o establishment não produziria, né, com personagens talvez que eles não quisessem comentar e coisa do tipo? Eu vou comentar antes uma coisa rapidinho, né? Que é engraçado quando se fala, né? O filme do Olavo, né? Foi o Jardim das Aflições, é o filme do Olavo. E a gente, desde então, tem feito filmes com o Olavo, né? Assim, eu já consegui fazer 3. Então, acho que agora eu consegui acalmar aquela minha expectativa que eu tinha de fazer um documentário sobre o Olavo. Mas a gente encontrou, sim, resistência. Essa resistência ficou clara quando a gente colocou o filme na rua, né, redes de cinema simplesmente não tinham interesse em exibir nas suas salas o filme. Isso aconteceu, obviamente, de maneira pontual, não foi uma coisa generalizada, mas quando aconteceu, ele se dava de uma forma interessante, né? Um caso, por exemplo, um grupo lá do Rio Grande do Sul, a primeira coisa foi que eles se mostraram muito, a pessoa com a qual nós entramos em contato se mostrou muito interessada. Num segundo contato ela estava um pouquinho menos interessada, no terceiro contato ela já estava tentando evitar o nosso contato, né, a nossa produção, e no quarto contato ela falou: nós não temos o menor interesse em colocar vocês na nossa rede de cinemas. O interessante é que essa rede de cinema veio nos procurar agora para fazer o milagre. Então, o mundo dá voltas. Né? Foi uma barreira a ser quebrada. Sim. Então. E não foi a única. A gente teve dificuldade em levar críticos para assistir ao cinema. Alguns que se apresentavam, a gente via pelo currículo, né, do cidadão, pelo portfólio do cidadão, que ele tinha um histórico de denegrir determinadas produções e exaltar outras que não necessitariam, né, ou não mereceriam, né, serem exaltadas. E eram exaltadas por aspectos que às vezes independiam da qualidade da produção cinematográfica, mas pelo eixo em que ela se movimentava político e ideologicamente. Um evento marcante que simbolizou essa reação desfavorável, né, por parte do mercado, nem é do mercado, mas por parte das pessoas que estavam de alguma forma em contato com a produção, foi na Universidade Federal de Pernambuco, em que o filme foi hostilizado. As pessoas, teve gente que levou um corte de objeto que foi jogado. Teve histórias que muita gente não ficou sabendo, que a gente também não ficou. A gente fez um vídeo para denunciar, mas a gente não ficou usando isso como promoção. De maneira. Não fomos acusados de, mas não foi nossa intenção. Mas tiveram muitas pessoas que deixaram de assistir o filme por causa daquela balbúrdia que estava acontecendo. Teve até o caso de uma senhora de 86 anos que ficou assustadíssima, estava indo com o filho, e ela pediu para o filho para tirar ela dali, porque ela não queria estar presente ali. O filho dela entrou em contato com a gente presenteou ela com um pacote premium, obviamente pelo que ela teve que passar. A gente se sentiu culpado de alguma forma, não tivéssemos culpa alguma. Então, tanto desde que o filme entrou em circuito até essa extensão, né, de exibição, que já era depois do fim da temporada, numa universidade, a gente teve sinais dessa resistência. O nome é bem propício ao momento, essa resistência ao filme. E, mano, apesar das dificuldades, então, que o filme enfrentou, que você comentou, né, tanto a utilização de um público ali universitário, embora tenha sido requisitado por eles, estava sendo demonstrado, quanto por parte das pessoas do ambiente, foi demonstrado com esses dois filmes, com esse histórico já que a gente está observando, até os projetos do Brasil Paralelo, etc., que há um mercado no Brasil em busca de materiais, filmes, entretenimento que falem também, que deem, né, orgulho de ser brasileiro, falem das figuras que foram abandonadas pelo establishment, esse tipo de coisa. O que precisa ser feito, na sua opinião, para que mais produtos desse tipo sejam produzidos? Visto que há mercado, o que está faltando? Acho que falta
primeiro, fortalecer esse mercado, porque ele ainda ainda trabalha naquele esquema do mercado sou eu. Que mercado é esse? Não sei, eu tenho um nicho, eu vou trabalhar esse nicho, mas ele ainda não tem a dinâmica de um mercado, o dinheiro não circula nele. A gente está começando a fazer as pessoas circularem nele. Então a gente tem pessoas que colaboram com o projeto de alguém, que venha colaborar com o meu projeto, um estúdio que fez a gravação para algum de um off para um filme e acaba fazendo para a gente, ou de um outro trabalho, mas a gente precisa consolidar isso de alguma forma. E a forma de consolidar isso, eu não vejo outra que não. Uma, mais pessoas produzindo. Duas, mais pessoas patrocinando. Então é um jogo que precisa ter esses dois lados funcionando o tempo todo. Acho que a gente já tem pessoas conscientes, né, de que o mercado cultural precisa se diversificar, precisa ter uma quebra, né, em relação ao que a gente vinha vendo sendo produzido no Brasil, para que haja realmente, no mínimo, um diálogo, que as coisas não estejam sendo ditas apenas sob uma perspectiva, sob um ponto de vista. Tem material diverso. Sim, exatamente. Para ter um confronto, né? Primeiro um confronto de ideias, para que as pessoas não fiquem tão enfraquecidas diante de uma hegemonia que as esmaga, né? Elas não têm chance de pensar de uma outra forma, né? Não é imposto um produto ou imposto uma forma, é imposto uma narrativa concreta. Você é obrigado a falar determinada coisa de determinado jeito. Existem frases, né, expressões verbais completas que são repetidas, né? Isso se dá em todas as áreas, mas é na cultura que isso tem o seu meio de propagação. Então a gente precisa dar mais vozes a isso. A gente já conseguiu quebrar o gelo. Agora é ocupar a Bahia e começar a viajar o mundo com os amigos. E aí precisa de tripulação, precisa de um rei generoso, um mecenas, né, na figura de um mecenas, né, que muitos reis foram mecenas, muitos estados foram mecenas. Tem essa visão também que é também preconceituosa e também parte desse jogo de guerra simétrica que a gente vive. As pessoas têm completa ojeriza ao nome Lei Rouanet. Algumas pessoas não sabem nem qual é o processo que se faz para conseguir a verba via Lei Rouanet, não da Lei Rouanet, mas já tem uma opinião formada sobre aquilo. Quando não é ela em si que é o problema, mas como ela foi utilizada durante muito tempo. E não é o caso do cinema, que isso no cinema é a lei do audiovisual. Tem muita gente que também faz essa confusão. Mas é aquilo. Sim, a gente tem um mercado muito frágil, muito incipiente. A gente precisa fortalecer, trazendo pessoas que produzam e trazendo pessoas que investam. Entendi. Eu quero te fazer mais uma pergunta sobre esse tema, mas antes eu quero também falar para o nosso público não deixar de visitar o nosso site. Vai ter um post falando sobre esse livrinho aqui que nós traduzimos e publicamos em conjunto com a Editora Armada, que fala do Partido das Sombras ao governo clandestino. Ele conta como George Soros, um metacapitalista muito conhecido pelo nosso público, comprou o Partido Democrata lá nos Estados Unidos através de uma estratégia de ocupação de espaço. Ele foi o mecenas, encontrou um monte de pessoas dispostas a comprar esse tipo, aceitar o recurso dele para fazer esse trabalho, e hoje ele domina o Partido Democrata, que é um partido que está agora, né, com a casa, estão exercendo um poder no mundo todo aí que é muito complicado. E ele chegou lá. O livro conta para vocês qual foi essa estratégia e você vai querer saber qual foi essa estratégia. Seguindo aqui, mano. Então não está na hora da gente usar, você citou o termo guerra simétrica, e ele é muito importante. Não está na hora da gente parar com essa bobagem de ceder ao nosso inimigo uma vantagem que ele não merece e enfrentá-lo de uma forma adequada, se dispondo inclusive a pegar recursos, principalmente agora que a gente tem lá no governo pessoas mais sensatas, né, do que outrora estavam, para fornecer, por exemplo, a ideia de fabricar sobre-heróis brasileiros
é do interesse da nação brasileira saber quem foram seus heróis. Por que isso não poderia receber recurso público? Não está na hora da gente começar a se dispor a entender melhor como funciona essa captação para conversar com o Estado também? A gente precisa desse espelho nas artes para reconhecer a própria identidade, né? E o que esse espelho tem que refletir? Tem que refletir o que nós somos. O que nós somos? Nós somos as pessoas que compuseram a nossa história. A gente tem heróis, a gente tem artistas de grande envergadura, muitos deles que já são celebrados no mundo inteiro, mas deixam de ser celebrados aqui no Brasil. E sim, a gente precisa se informar melhor, saber quais são os meios que nós temos para viabilizar essas produções artísticas. Algumas delas, né, para você dar a dimensão daquele personagem, ela precisa ser uma grande produção. Não dá para você fazer tirando 300 mil no crowdfunding, tirando 500 mil no crowdfunding. Você tem que ir para Hollywood, cara. Você tem que fazer o que os caras fizeram. Criaram um grande mercado, tiveram dinheiro de todas as formas, inclusive via incentivos estatais, e consolidaram esse mercado e ditam as regras culturais de boa parte do mundo, se não do mundo inteiro, de boa parte do mundo. Mas eu acho que isso também não é só uma coisa de reconhecimento nosso, mas algo proativo junto ao próprio governo. A gente tem que levar ao governo quais são as necessidades que a gente tem, porque o formato que a gente veio utilizando, ele não é que ele é ruim, mas ele é o único. Então a gente precisa criar outras formas, porque cada produção ela vai se adaptar a uma forma diferenciada. É engraçado porque, por exemplo, a gente ia inscrever um filme que a gente vai produzir mais à frente num edital que foi lançado pelo Ministério da Cultura, há um ano atrás. Que legal! A gente preenchia todos os requisitos do edital do Ministério da Cultura. Beleza, é esse aqui que a gente vai começar a procurar mais essa alternativa. Aí quando a gente foi ver, tinha uma regulamentação da Ancine que incompatibilizava a nossa participação no projeto do MINC. Então, às vezes a coisa anda nesse passo. Uma coisa trava a outra, um órgão governamental trava a intenção do outro. E era uma coisa que talvez eles nem perceberam, porque era uma regulamentação que não era pertinente somente a esse projeto, é uma regulamentação basilar que compõe uma série de iniciativas, e a gente acabou não podendo entrar por causa disso. Então, se a gente tem várias linhas, várias possibilidades, a gente vai catando qual que se adequa melhor. Da forma que está, a gente acaba deixando de realizar uma coisa ou realizando ela aquém das possibilidades por conta da pequena disponibilidade de alternativas. A não ser que a gente faça essas alternativas se tornarem muitas, que é uma coisa que eu venho testando. A gente está ensaiando os testes para isso, mas é fazer a arrecadação para o filme, né, financiá-lo de uma forma de financiamento múltipla. Então a gente não vai só por um caminho. Não vai só por um caminho, não vai só no crowdfunding. A gente busca empresas, a gente busca pessoas físicas que tenham alguma afinidade com o projeto, que queiram levar isso adiante. Tem empresas que nem dão dinheiro, mas vêm com um apoio cultural e dão subsídio técnico, subsídio material para a gente realizar. Precisa se pensar uma nova forma de estabelecer, inclusive, essa relação entre o artista e o Estado. Bom, então você acabou falando de formas de captação, as formas como você foi aprendendo o mercado, estudando algumas alternativas, e como você, bem como as pessoas mesmo vão ter que criar um ambiente adequado para que ele cresça, né? Principalmente do nosso lado. E para as pessoas que têm interesse, então, em entrar nesse meio, mas ou não tem recurso, ou não tem estômago para encarar uma faculdade técnica sobre o tema de cinema, coisa do tipo, o que você recomendaria para essas pessoas? Como elas podem se formar, estudar e aprender sobre esse tema para poder contribuir para o entretenimento no Brasil?
Bom, primeiro, a questão dos recursos, né? Hoje em dia a gente tem recursos literalmente à nossa mão disponíveis, que é um celular hoje em dia, consegue fazer uma filmagem em HD que você pode dar saída no formato de web, né? Ainda que você não existem experiências de filmes que foram feitos com celular para serem exibidos em telona, em cinemas, mas se você não tem recurso nenhum, se você não tem conhecimento nenhum, você pega o seu celular, constrói uma historinha e vai lá e faz. Isso não é... hoje em dia, isso não pode ser uma desculpa, porque a gente tem muita tecnologia à nossa disposição. É só pensar em que tipo de saída você vai dar a esse material. Tem determinados materiais que você consegue um escopo maior, né, e outros que você se limita um pouco, mas não se limita de efetivamente produzir. A segunda coisa, em relação à parte de conhecimento técnico para isso, eu obtive a maioria do conhecimento que eu tenho hoje através de internet. YouTube, sites especializados, tem muito material gratuito disponível para qualquer um hoje em dia, e você consegue, em pouco tempo, adquirir todo o cabedal técnico necessário para produzir cinema. Claro que vai faltar aí a experiência, você ter um uso desse conhecimento técnico para que você comece a adquirir um vocabulário para falar com esse conhecimento técnico. E isso até não sou eu que falo, é o Werner Herzog, o grande diretor de cinema, que num dos seus cursos falou que todo o conhecimento técnico para fazer cinema que você adquire numa faculdade de cinema, você consegue com 2 semanas pesquisando na internet. Obviamente você vai enriquecer esse material, você vai produzir coisas que são pertinentes à linguagem que você está desenvolvendo, mas com 2 semanas de YouTube você pode pegar o teu telefone ou o que tiver à sua disposição e sair filmando e dar uma saída a isso. É claro que o que eu recomendo é que essas primeiras produções você faça de uma forma escalonada. As primeiras você mostra para um pequeno grupo de pessoas, obtém o feedback dessas pessoas, vê o que você pode melhorar, tem o feedback do público, né, de pessoas, digamos, leigas, mas que frequentam o cinema e tal, para você ter o feedback dessas pessoas, e converse com pessoas especialistas no assunto também. Pergunta a um diretor, manda. Hoje em dia você pode pegar o trabalho que você executou, mandar para uma pessoa por e-mail, postar ele no YouTube, adquire esse feedback todo e vai progredindo. E aos poucos você vai ampliando o seu público até o momento em que você já se sinta seguro e tenha um tempo de maturação do uso desse conhecimento para efetivamente fazer algo para uma saída mais abrangente. Bacana. Então, basicamente, é procurar e levantar as mangas e começar a trabalhar, porque você vai adquirir a experiência que você precisa, que foi basicamente o que aconteceu contigo na tua formação de teatro que você comentou. Você precisou fazer lá dentro e... Tem que colocar a mão na massa. A gente, às vezes, fica esperando o momento ideal de fazer determinada coisa. Talvez se eu não tivesse esperado o momento ideal de produzir o meu documentário sobre o Olavo de Carvalho, eu teria feito efetivamente algo e o Josias teria que arrumar outro filme para fazer. Mas no momento em que eu decidi que eu tenho que fazer alguma coisa, eu comecei a chamar as pessoas que poderiam me ajudar a realizar isso e fiz. Você, no primeiro momento, nem precisa dessa ajuda dessas pessoas. Você pode, sozinho, fazer alguma coisa, respeitando sempre esse passo, né, que você deve dar ao que você produz. Você não vai produzir algo no celular de um dia para o outro e querer distribuir isso no cinema. Pode ser, não estou dizendo que vai, mas pode ser que seja um fracasso. Então, meter a mão na massa e ter algum cuidado nesses primeiros passos. Sim, como todo processo de construção é necessário uma certa humildade também, né?
mas aí a pessoa vai construindo isso aí. Interessante, no entanto, a gente publicou recentemente lá no Tradutores de Direito, no nosso outro canal, um vídeo do Andrew Cleveland, que é um escritor até razoável fama lá nos Estados Unidos, teve até alguns de seus livros que viraram filmes, e ele foi questionado o que a direita precisa fazer para voltar a ocupar espaço no entretenimento. E uma das coisas que ele falou é que faz-se necessária a construção de uma estrutura que pare de censurar os conservadores. Então, se hoje há uma estrutura que os persegue, então tem que ser criada uma estrutura paralela de incentivo, ao invés de um think tank falando sobre legislação política, sobre jurisdição, por que não se faz então um falando sobre artes, com análise, com premiações? Você acha que dá para fazer isso no Brasil, que é tempo de fazer isso no Brasil? É algo que é aplicável para nós também? Eu me lembro do início do nosso trabalho na Even Filmes, que essas ideias todas, né, para que um mercado efetivamente exista para as produções culturais que não estejam somente alinhadas à esquerda, a gente tinha vontade de fazer tudo. Então a gente pensou em fazer festival, a gente pensou em editar livros, a gente pensou em fazer tudo. Mas o que precisa é que essas frentes culturais que hoje, e já está acontecendo, mas que hoje ainda trabalham de forma estanque, né, cada uma na sua especialidade, que elas se juntem e estabeleçam de alguma forma uma parceria, de novo, para a criação efetiva desse mercado. A gente precisa de ter uma substância, né, nesse mercado, que ele não seja algo muito evanescente como é hoje, para que as coisas se estabeleçam. Cara, é horrível usar essa analogia, mas uma casa precisa de fundações. A gente ainda não tem essas fundações muito profundas, a gente precisa aprofundar isso, e a gente tem gente já para isso. A gente só precisa continuar conversando, esse diálogo já existe. Tem uma treta aqui, tem uma treta ali, mas a gente, a olhos vistos, isso tem acontecido. Qualquer um consegue perceber que a coisa vem andando, ela só precisa adquirir um pace mais intenso. Já está na hora de adquirir esse Talvez seja hora de focar em construir algo aqui. Sim. Usar os recursos que nós temos. Sim. E falar, vamos dar um foco para entretenimento, é uma parte, principalmente de produção cultural, né? Isso eu achei interessante até, como você comentou, da história da Even. Então ela saiu de um grupo de vocês estudaram, sentiram a necessidade e vocês escolheram, de acordo com as habilidades que vocês tinham, um foco. Nós fizemos a mesma coisa no nosso trabalho. Então talvez seja interessante mesmo identificar quem tem um dom e pedir para que essas pessoas se disponham, né, a fazer. Muito interessante. Então, para encerrar, em primeiro lugar eu quero agradecer a conversa, foi muito bom. Fico muito feliz de ter sido recebido aqui, é sempre um prazer te ver. Eu quero agradecer a conversa, mas antes eu quero fazer um pedido que já é tradicional do programa, embora seja um programa muito novo. Usando uma frase do presidente, que ele disse que agora todos os brasileiros estão no mesmo barco, certo? E é algo realmente que é algo novo que o brasileiro está vivendo, né? Depois de tantos anos aí de um domínio de esquerda, a gente tem a oportunidade de tanto um esquerdista quanto um direitista fazer algo. E eu quero que você diga qual seria, então, considerando que estamos todos no mesmo barco, o seu aviso aos navegantes. A gente adquiriu um certo espírito combativo, né, ao longo de todos esses anos de governo esquerdista, mais precisamente petista, porque carrega uma qualidade específica da esquerda, né? Carregam acidentes muito peculiares desse nicho político, e a gente não deve perder esse espírito combativo, ele deve continuar existindo até para conseguir fazer críticas produtivas e às vezes até ferozes dentro do próprio governo, né? A gente vê que às vezes a coisa ainda fica meio claudicante e a gente precisa foco, utilizar o exemplo do Bolsonaro, né? Precisamos estar todos juntos e remar no mesmo objetivo. Isso também compete a quem está no governo, né? A gente tem um líder e essa coisa precisa passar por ele. Mas isso é para todos nós, a gente precisa usar o espírito combativo positivamente e utilizar um espírito colaborativo, né, para que todos esses remos estejam efetivamente levando a todos nós no mesmo destino, né? Porque, ainda que seja o destino errado,
se a gente remar junto, a gente chega lá rápido e descobre rápido que está errado, certo. e aí a gente conserta, entendeu? Então a gente precisa de reunir esses esforços, remar junto, reclamar do cara que está remando errado, tentando ir para o outro lado, mas juntar efetivamente a competitividade com esse espírito de colaboração. Muito bacana. Muito obrigado, Mauro. Foi um prazer. Como diria a professora Olavo de Carvalho, obrigado eu.